Fala aí, pessoal, esse é o quadro Concurseiro Raiz. Vou explicar para vocês por que eu resolvi fazer esse quadro, certo? Nem tudo dá para explicar em 10 minutos e eu tenho que fazer um malabarismo gigante, certo? Para explicar as coisas em 10 minutos. Mas, então, baseado em respeito aos inscritos que estão com dúvida e são concurseiro raiz, o que é o concurseiro raiz? É aquele cara que não é um cara normal do YouTube. O cara normal do YouTube, o Nutella, ele quer um vídeo com edição, com música, com memes, né? E o concurseiro raiz é aquele cara que ele fica 40 minutos em um vídeo, ele está preocupado exclusivamente com conteúdo porque ele quer aprender. Então ele prioriza o aprendizado dele. O título de hoje, para esse concurseiro raiz, que eu estou sacrificando meu canal, porque vídeos como esse são vídeos difíceis de digerir, nem todo mundo do canal vai assistir, vocês vão ver que vão ter pouquíssimos likes, pouquíssimas visualizações, mas para aquele cara que fica até o final, ele vai ter um aprendizado assim imenso, né? Porque eu separei aqui conteúdos de relevância para a vida dele. O que eu separei hoje aqui, que é ler todo o conteúdo. O método tradicional. Vou esboçar um pouco, vou explicar um pouco sobre o que é o método tradicional. Eu tenho aqui o conteúdo da PCDF, certo? Ó, tá aqui o conteúdo da PCDF, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Esse aqui é o conteúdo programático da PCDF. Aí eu tenho conhecimentos básicos de língua portuguesa, noções de informática, atualidades, conhecimento específico de noções de direito constitucional, noções de direito penal, noções de direito processual penal, legislação específica, legislação extravagante. Pronto. Esses são os tópicos, né? Lógico que é muito grande isso aqui. Mas o que é que eu quero falar para vocês é o seguinte. Qual é o método tradicional? O método tradicional é você ler todos os tópicos do edital. Todos os tópicos do edital. Então você vai, primeiro passo para a galera tradicional, ela vai comprar um conteúdo de uma empresa muito boa, uma aula top, né? Aí você tem estratégia, ganho curso online. Esse é a galera tradicional, certo? E esse cara, ele tem várias características. Ele tem tempo disponível para estudar, ou ele está desempregado, ou ele tem muito tempo disponível. Ele está estudando bem antes do edital, certo? São algumas características dele teve um estudo provavelmente em uma escola particular. Ele já leu muitos livros, certo? Então ele tem uma cultura de ficar um tempo. Pessoal, não vou poder editar, mas eu estou com vontade de tossir. Infelizmente não vou poder cortar isso aqui, que é um vídeo longo. Perdão. Então, ele tem essas características, certo? Ele é um cara que lê bem, ele já fica horas lendo. Ele é um cara que ele pode ficar meses sem trabalhar, só estudando. Ele é um cara que tem uma resiliência boa, ele consegue ficar estudando durante muito tempo. E a outra característica dele é que ele já fez muitos concursos, né? Ele fez muitos concursos semente. Lá no finalzinho eu vou explicar para vocês o que é um concurso semente. Então, esse cara praticamente ele é um concurseiro profissional. Ele sabe que ele vai passar. Ele sabe que a vaga dele está garantida. Esse cara vai estudar no mínimo 4 anos para chegar no concurso fim dele. Então, esse é o concurseiro tradicional. Então, como eu descobri o método que eu divulgo aqui? Esse é um método que eu divulgo, certo? Eu aplicava ele exclusivamente. Quando eu descobri ele, foi o seguinte, isso vai ser repetitivo, gente, eu vou falar isso em quase todos os meus vídeos, então, se você está chateado porque eu estou repetindo, então, não é problema. Eu descobri esse método em 2017, aqui o salário da PMRN atrasou. E eu passei quase 4 meses sem receber salário. Então, literalmente, a gente aqui não passou fome porque a população doou cestas básicas para a gente. Então, desde aquele dia, eu não tinha intenção de sair da PMRN, porque eu amo o que eu faço.
eu amo o que eu faço, amo minha equipe, as pessoas que eu fazia parte, enfim. E eu não queria sair da PMRN e eu tinha aversão a fazer outro concurso. Então, baseado nisso, eu resolvi depois de passar essa crise, fazer outro concurso, porque eu vi que não dava para depender do Estado. O Estado é muito volátil. Entra um governador bom, um governador bom, que foi o governo que contratou a gente, deu valorização salarial, deu um monte de coisa. Depois entrou um governador ruim, que foi o governador que atrasou os salários, fez muito isso. Então, eu não quero ficar à mercê disso. Eu quero ter meu próprio futuro nas mãos. Então eu decidi fazer um concurso federal. Mas aí abriu um concurso para o ITEP daqui. Então em novembro abriu o edital, a prova seria em fevereiro. Novembro abriu o edital, a prova seria em fevereiro. Eu disse, dá para estudar tranquilamente, psicólogo, perito criminal. Eu resolvi fazer esse... não vou editar esse vídeo, senão eu colocarei aqui a nota que eu tirei e minha posição na classificação geral. Mas eu resolvi fazer esse concurso. E enquanto eu estava com o salário atrasado, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia estudar. Porque, bicho, você tá com... A qualquer momento pode cortar a minha luz, a qualquer momento podia cortar a minha água. Então eu estava muito, muito perturbado. E a escola do meu filho atrasada e eu não conseguia estudar. Quando foi janeiro, caiu o primeiro salário atrasado na minha conta. E aí eu tinha só 10 dias, finalzinho de janeiro, eu tinha só 10 dias para estudar para esse concurso. Eu decidi o seguinte, cara, se eu estudar só por questões, será que dá certo? Estudar só por questões? E aí eu tive eu digo, vou pesquisar para saber se alguém fez isso. Então eu fui ver relatos de aprovados. Por quê? Eu li um livro, Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Napoleão Hill, ele conversou, ele não era milionário, entendeu? Mas ele, Dale Carnegie disse um desafio para ele. Existe uma fórmula, um modo de pensar para milionários. Então, existe uma fórmula. Eu vou fazer com que você converse com todos os milionários do país. E Napoleão Hill, ele começou a conversar com um, tinha 5. Começou a conversar com outro, tinha 10. Mas ele começou a ver fatores comuns às pessoas que eram ricas. E ele começou a elaborar, separar esses fatores comuns. E eu resolvi fazer a mesma coisa com os aprovados. Comecei a ler relatos e a estudar. Então eu vi um monte de gente, Caleb Dionísio, um monte de gente, teve um cara que foi aprovado no concurso Senado. E uma das características deles, a principal deles era, fiz muitas questões. Né? Fiz muitas questões, acima de 5 mil questões. Teve uma pessoa que, para passar para delegado, eu tinha visto o relato dela, ela fez 42 mil questões, passou. E alguns colegas que eu conversava, os caras faziam muitas questões. Muitas. Resolvi testar esse método. Fui testar esse método para ver se dava certo. Então, nesses 10 dias que faltavam, eu peguei todas as questões, a minha banca era a OCP, eu peguei todas as questões da OCP para estudar. Fazer todas do tópico do meu edital. Então, por exemplo, aqui, não era esse edital aqui, mas, por exemplo, compreensão e interpretação de gêneros textuais variados. Eu peguei todas as questões da OCP disso aqui, aí fazia tipo 100 questões disso aqui. Reconhecimento de tipos de gêneros textuais. Fiz 100 questões de gêneros textuais. Enfim, foi assim que eu descobri o método. Geralmente, quando eu ia fazer um concurso, um concurso novo assim, que eu não tinha lido nada, eu era muito mal. Não chegava a tirar nem 20. Eu fiz 64 pontos nesse concurso. Quando eu comecei a acertar as questões, eu fiquei maravilhado. De porra, velho, eu estudei tão pouco, velho. É como se fosse um concurso semente. Bicho, eu tô falando isso aqui do coração assim, eu fiquei tão empolgado que eu disse, meu irmão, 10 dias só, bicho, eu consegui ter facilidade nas matérias que eu tinha mais dificuldade. Eu consegui ter facilidade e eu tinha certeza, oxe, essa aqui é isso aqui. Eu comecei a acertar questões assim com uma facilidade tremenda. Aí eu fui para casa, assim, muito feliz. Tava endividado, enfim, passando um momento difícil da minha vida, mas eu tinha descoberto uma mina de ouro. Então, como é ler todo o conteúdo? O método que eu falo, eu já falei um pouco do método tradicional, do cara tradicional, mas o método que eu falo de estudar por questões não é o abandono total do conteúdo, não.
Eu estava estudando conteúdo, mas eu estava indo direto para as questões. Então, baseado nisso, nós temos o concurseiro, temos dois tipos de concurseiro. A gente tem um concurseiro com a base boa, que eu já falei um pouco dele, que nós temos algumas coisas, alguns mitos em relação à base. Primeiro que no ensino, ninguém tem base de direito. Quem fez o ensino médio completo, a não ser quem é formado em direito e vai fazer um concurso. Eu vi vários relatos de concurseiros que tinham base boa, mas que para fazer determinado concurso, eles tinham que começar do zero. Direito, por exemplo, eles tinham que começar do zero. Essas leis aqui extravagantes, raciocínio lógico, informática, esses caras tiveram que começar do zero. Informática, eles não tinham. O que realmente influencia da base? O que realmente influencia da base boa? Eles têm um português bom, certo? Mas não servem muito para concurso. Por quê? Eles podem saber tudo de gênero textual, mas para a CESP isso não influencia em nada, porque a CESP nunca foi ensinada na escola dele. Então, aí a base cai por terra. A única vantagem dele é que ele sabe estudar sozinho. E o concurseiro que não tem base boa, ele não sabe estudar sozinho. Eu vou falar do concurseiro que não tem base boa. Então, a única coisa que se aproveita da base boa é uma boa leitura. Ele tem uma boa leitura, uma boa fluência na leitura e ele tem uma certa... Ele é de certa forma, autodidata. A escola particular dele, o ITA, ensinou ele a ser autodidata. Ela não dava as coisas de mão beijada. Por exemplo, minha escola tinha progressão automática. Você não precisava estudar. Então, eu fui fazer o primeiro concurso sem nunca ter lido 3 páginas de um livro. Eu nunca tinha lido 3 páginas de um livro. Eu não sabia nada de muita coisa do que eu estava fazendo. Eu nunca tinha feito uma redação na vida. Pronto. Então, o concurseiro de base boa, ele já fez muita redação, certo? O professor corrigia a redação dele. Ele conhece algumas coisas. Praticamente, ele vai ter uma vantagem mínima em matemática e português. Só. Certo? Esse concurseiro de base boa também, ele tem uma cultura de informática, assim, ele mexe com informática há muito tempo, porque a família dele tem mais ou menos de classe média, e a família dele tem um poder aquisitivo. Então, esse concurseiro de base boa, ele vai ter algumas noções básicas de Excel, de Word, pronto. Mas, dependendo da banca que ele for, esse conhecimento serve de nada. Por quê? Lá no meu curso de psicologia, no último ano, a gente faz uma prova chamada ENAD. Essa prova do ENAD, a universidade ia péssima. Ela era uma universidade que a gente sabia tudo do conteúdo, mas todos os professores, por causa da UFRN, da Universidade Federal, eles tinham um conceito de fazer provas discursivas. Então, toda a nossa prova era discursiva. Nós não tínhamos como fazer provas voltadas para o ENAD. Então, toda vez que a gente ia fazer prova para o ENAD, a gente se dava mal, a universidade corria o risco do curso ser fechado. Então, embora a gente tivesse no último ano de psicologia, soubesse tudo de psicanálise, TCC, Gestalt, tudo, a gente não sabia fazer uma prova de múltipla escolha. Dos moldes muito parecido com o Enem. Então, sempre a gente era reprovado nesse tópico. A escola, resultado, no último ano, a gente fazia um preparatório exclusivo voltado para o ENAD. Então, uma vez por mês a gente fazia um simulado nos moldes do ENAD, ficar 4 horas ali sentado fazendo, e toda a nossa prova deixou de ser discursiva, passou a ser completamente igual ao ENAD. E hoje é assim. Ou seja, esse cara de base boa, ele tem um conhecimento português. Mas se esse conhecimento não for voltado para a banca, porque muitos concurseiros de base boa, nas empresas tradicionais de cursinho, os caras que vão presencial, eles passam anos na base, fazendo uma base boa, estudando tudo de novo, como se fosse uma escola, e lá no final eles fazem muitas questões, por isso eles passam. Mas eles passaram não foi pelas aulas completamente. Tem uma influência sim das aulas, mas porque esse cursinho forçou ele a fazer muitas questões. Então, praticamente a base boa, ela ajuda nesses pontos, na autodidata, em ser autodidata, em o cara, ele ter alguns conhecimentos de informática, sobrou algum resquício de matemática, ele tem uma base muito boa de matemática, então
Por exemplo, eu não tinha uma base boa de matemática, sofri, então eu tive que estudar do zero frações, funções, equações, eu não sabia o que era 2 elevado a 2, para você ter ideia, quando eu fui fazer o primeiro concurso. Então, a única coisa que eu sabia, que eu sabia fazer era decorar, era memorizar. Eu era bom em memorização. Qual era o meu método de memorização? Eu vou falar isso quando eu for falar do concurseiro de base ruim. Então, praticamente, essa ilusão de que o cara tem base boa. O cara que tem base boa fracassa por isso. Outra coisa, inteligência. Eu conheci pessoas muito inteligentes que eram acomodadas. Ele era muito inteligente, mas era acomodado. Conheci cara que passou no vestibular na época que vestibular era vestibular. Você tem que ser bom. O cara tinha passado em 3 vestibulares. Ele me ensinou português para eu passar na polícia. Para você ter ideia, ele tinha um quadrozinho na sala dele. Esse cara não está no concurso público, esse cara está trabalhando no supermercado. Ele era extremamente inteligente. Conheci outro que passou na Aprendiz de Marinheiro, mas ele não passou no meu concurso da PM. Por quê? Qual foi a estratégia que eu usei? Eu usei a memorização. Ele não usou a memorização. Ele era bom em português, ele era muito, muito bom em matemática, então ele focou só nisso. Ele esqueceu de História e Geografia. Então ele estudou História e Geografia, mas ele não memorizou. Ele foi reprovado. Então, eram caras que tinham base boa, que fizeram o mesmo concurso que eu, mas que não tiveram uma estratégia. Eu tive uma estratégia. Qual era o meu objetivo? Hoje não funciona muito porque o conteúdo é muito grande. Mas eu vou explicar para vocês em outro conteúdo raiz como usar a memorização. Eu vejo gente usando grifo, né? É horrível usar grifo. Aconselho você, se você usa o grifo, eu aconselho você a abandonar totalmente essa prática em grifo, porque é furada. E resumo é a pior desgraça para concurseiro. Tem cara que faz um resumo programado, tem cara que faz... Eu vou ensinar você a como sair dessa do resumo e mesmo assim não perder conteúdo, certo? Através da memorização. Então, esses caras tinham uma base boa, tinham uma base muito boa. Porém, esses caras não passaram no concurso. Vê só, o cara passou para Aprendiz de Marinheiro, o cara passou em 3 vestibulares, né? Eu não vou dizer o nome deles aqui porque não estão autorizados, mas são meus amigos e hoje estão trabalhando em outras coisas. Ou seja, me ensinaram, deram aula para minha pessoa, mas não passaram no mesmo, fizeram a mesma prova que eu, mas não passaram. E hoje não estão trabalhando no serviço público, estão trabalhando em empresas privadas. Então, o concurseiro de base ruim, tem vários concurseiros, tem 2 tipos de concurseiro de base ruim. Tem um concurseiro que ele quer muito CPM, então ele vai sempre tentar, mas sempre vai fracassar, porque ele tem uma base ruim. E tem um concurseiro de base ruim esforçado, que aí se encaixa a maioria das pessoas que passam. O cara tem a base ruim, mas ele não desiste, ele é casca grossa, né? O concurseiro base ruim, ele é aquele cara que veio da escola pública, não teve acesso muito à informática. Esse ano não. Quem nasceu na geração Z, que é de 2000 para lá, ele tem menos de 20 anos, ele tem um pouco noção de informática em relação à minha geração, né? O cara que está querendo passar na PRF, mas tem uma péssima noção de informática. Eu só vim ter um computador depois de 2008, por aí, foi que eu fui comprar meu primeiro computador. Então, a geração Z já teve computador, já com 10 anos, já tinha computador, já havia computador na vida. Então ele tem uma base ruim. Ele não sabe, ele fala muito errado, assim como eu. Vocês vão perceber que eu falo um português muito errado ainda. Apesar de ser formado, apesar mas às vezes é vício de linguagem, às vezes é o local onde eu moro. Enfim, ele tem uma base ruim de matemática, ele não sabe estudar matemática. E ele não sabe estudar, certo? Então, esse concurseiro de base ruim, ele acha que ler é estudar. Então, o que esse concurseiro vai fazer? Primeiro, o base ruim fracassado. Ele vai comprar o material, né? Ele tem dinheiro, ele vai pagar um rateio, que eu não aconselho, mas enfim, ele vai pagar um material bom. Aí ele vai começar a ler interpretação de texto. Ele vai passar uma semana e ele não vai sair do lugar, certo? Mas ele não vai sair do lugar, então ele vai desistir. Mas ele vai fazer a prova, né? E aquele concurseiro esforçado, ele vai ler todo o conteúdo.
mas ele vai absorver pouca coisa, porque ele acha, aí ele vai ler compreensão e interpretação do texto, leu tudo. Ele é o burro esforçado, como eu. Eu sou um burro esforçado. Ele vai ler reconhecimento de higiene textual, domínio da ortografia, emprego de letras, emprego de acentuação gráfica, domínio de mecanismos de coesão textual, emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição de conectores e outros elementos de sequencial textual, ele vai ler tudo isso aqui. O esforçado, ele é o cara que ele hoje tem talvez ele esteja até sacrificando a noite dele para estudar, mas ele vai fracassar sempre. Porque ele não atentou para as questões. Ele não sabe a banca, ele não conhece a banca que vai fazer a prova. Então ele baseado em tudo isso aqui, lá no final de tudo isso aqui vai demorar anos para ler isso aqui. Por exemplo, quando você está terminando todo o conteúdo, que eles chamam erroneamente, que eu fico até rindo, de bater o edital. Bater o edital é a pior burrice que tem, porque você vai levar praticamente, no mínimo, se você tiver 1 hora por dia, se você trabalhar, isso é o concurseiro de base ruim. No mínimo, ele vai levar 1 ano para bater o edital. O concurseiro de base ruim vai levar 1 ano. No mínimo, se ele for muito esforçado. Se ele trabalhar, tal, ele vai levar 4 anos. Ele vai levar no mínimo 8 anos para passar num concurso da vida dele. Se ele for muito resiliente, se ele for muito esforçado. E eu quero agora, que eu queria passar agora, né? Então, eu estou abrindo esse método que eu falo e talvez, são coisas talvez que você nunca viu. Me ajuda muito por ser psicólogo. Psicólogo, ele faz análise. Então, ele faz análise, uma construção dialética. Então, eu sempre estou analisando, vendo os prós e os contras, amolando o machado, né? Então, eu vi alguns indivíduos que tinham base ruim e passaram na PF, na PRF, no Senado. Os caras passaram. Então, qual é o segredo desses caras? Não é agora, não vem agora, a gente está no base ruim. Então, o base ruim, ele tem o base ruim que sempre vai fracassar, mas ele sempre vai fracassar, e como eu, que é o burro esforçado, ele sempre vai fracassar porque ele deixa para fazer questões por último. Aliás, ele nem faz questões. Ele lê questões comentadas. Qual é o ruim de ler questões comentadas? É que você não faz um trabalho mais você agora. Em que data a família real veio ao Brasil? Baseado em quê? Por que a família real veio ao Brasil? Porque Napoleão ia invadir Portugal. Isso eu estudei em 2005. E para fugir disso, eles transferiram a capital para o Brasil. Veja só, eu estudei isso em 2005. A minha técnica de decorar é tão forte que ainda está na minha cabeça. Então, o motivo, cai num concursinho, o motivo por qual a capital foi transferida para o Brasil. Daí Portugal, a vinda da família real ao Brasil. Então, está na minha cabeça até hoje, para você ter ideia. De 20 questões eu acertei 18, para você ver que o método de memorização funciona. Então, eu faço uma mistura de método de guerra, que é conhecer a banca, né? Logo de cara você conhecer seu inimigo logo de cara. Como é que você vai para uma guerra? Como é que você vai para uma guerra e você não tem nenhuma informação do teu inimigo? Primeiro, como é que você vai estudar alguma coisa? Você vai treinar para uma guerra. Primeiro, você não sabe o terreno que você vai entrar. Você não sabe se vai ter neve, se vai chover, se vai... Você não sabe nada do teu inimigo, mas você está treinando para ir para a guerra. É o concurseiro de base ruim que é esforçado e leu o edital. Né? Ele, em vez de ir primeiro para a questão, primeiro ele foi para o conteúdo. Então, ler todo o conteúdo logo de cara. Ele passa 1 ano se preparando para uma guerra. Chega lá, ele vê que é um deserto, ele não trouxe água, ele não trouxe uma roupa adequada, ele não sabe que se ele for progredir, ele tem que progredir à noite, né? Até o sol esquentar e depois parar, fazer um abrigo para esperar o sol e ali dormir, esperar o sol ir embora. Ele não conhece nada do terreno. É o concurseiro de base ruim Nossa, esses conteúdos raiz são muito massa. Pena que nem todo mundo chega até aqui, né? Mas se você chegou até o minuto 24, deixa um comentário aqui, cheguei até o minuto 24. Quem chega até aqui, vai até o final. Então, o concurseiro, tanto de base ruim como de base boa,
eles cometem esse erro. Eles primeiro atacam, eles treinam para a guerra, mas não conhecem o inimigo, né? Então, praticamente, quando se conhece o inimigo, você sabe, ela cobra a crase desse jeito. O deserto é assim, à noite faz muito frio, chega a zero, a menos 4 graus, e de dia chega a 51 graus. Então tem que preparar uma preparação para dia e uma preparação para noite. A mesma coisa. Eu entendi que, por exemplo, aqui eu percebi que nas questões, 30% da prova da CESP é interpretação de texto. Como eu sei disso? Indo primeiro para as questões. Então eu não vou perder tempo domínio da ortografia, não vou perder tempo emprego das letras, não vou perder tempo, enfim, eu vou treinar diretamente para a banca. Assim como eu treinei para a OCP quando eu fui fazer concurso perito psicólogo, certo? Então, a galera que... Para você ver que você já sabe o erro de não ir direto para as questões, de ler todo o conteúdo. Você fica muito frustrado porque você está treinando, primeiro está lendo tudo, não está absorvendo nada, né? Que vai ser o próximo passo agora, que ler não é estudar, certo? Informática, por exemplo, noções de sistema operacional Linux. Você vai ter uma pasta exclusiva para esse primeiro tópico, né? Aquele concurseiro esforçado, base boa, base ruim, ele vai comprar o material da empresa. Então a empresa vai dar várias pastas. Só essa pasta aqui, noções de sistemas operacionais, ambiente Linux e Windows, ele vai ter uma pasta com 10 aulas e 10 PDFs. Só para entender isso aqui, ele vai demorar um tempão. Só para esboçar tudo. Os caras vão falar a história do Linux, de onde surgiu o Windows, plataforma, tal. Naquele minuto que você está estudando, você está treinando, você está lendo. Não, vamos para uma coisa específica aqui. Vamos para direito constitucional. Que é uma coisa que... Primeira coisa que o cursinho manda é ler a Constituição. A professora pergunta assim: meus caros alunos, já leram a Constituição? Não. Aí o cara vai ler a Constituição. Ele vai demorar uns 3 dias. Se ele é um concurseiro base boa, ele demora uns 3 dias. Se ele é um concurseiro base ruim, que trabalha, ele vai demorar um mês para ler a Constituição. Quando você lê um livro, você não absorve nada. Porque você não está aplicando nenhum método de fixação, certo? Primeiro, quando você está lendo, você está no modo do cérebro focado. Como eu sei disso, tem um método focado e um método difuso. Porque eu estudei neuropsicologia, né? Então isso me ajuda bastante. Eu vou fazer um vídeo, cobra aqui na descrição. Eu já falei lá no meu canal do Telegram sobre modo difuso do cérebro e modo focado. Quando você está lendo, você está no modo focado, né? Então você não está... fica 2%, assim. Quando um cara é fora da curva, ele absorve 5%. Então é muito pouco. Então você está perdendo tempo lendo a Constituição toda. André, eu não vou... Pô, Queiroz, tá ficando doido, cara? Como é que eu vou aprender direito constitucional se ler a Constituição? Calma, Gafão. Primeiro você vai conhecer o inimigo. Você vai ver, no mínimo, 100 questões, certo? Da tua banca para você estudar direito constitucional. Quando você estiver fazendo essas 100 questões da tua banca, você copia do Planalto, coloca no Word. Isso eu aprendi com Walter Rodrigues. Canal Walter Rodrigues. O que eu copio, eu cito o cara. Porque tem cara que copia meu conteúdo aqui e ele não tem a hombridade de dizer copiei do canal do Adriano Queiroz. Eu copiei do cara que passou na PRF. Isso aí. Acompanho ele, sou fã dele. Enfim, um dia eu quero encontrar esse cara. Você copia do Planalto, coloca lá. Aquilo que a banca for cobrando, você vai botando em destaque, certo? Aquilo que a banca cobrar no direito constitucional, você lê em voz 10, 15 vezes, certo? Isso é memorização, isso é fixação, certo? Constituição da República Federativa, princípios fundamentais. Essa Constituição rege sobre a aplicação das normas constitucionais. Norma de eficácia plena, contido limitado, norma programática, direitos e garantias fundamentais. Tudo isso aqui, mas eu não estou confortável. Eu preciso ler o conteúdo. Beleza. Eu aconselho você não ir para as empresas tradicionais. Você bota resumos.
resumos princípios fundamentais da Constituição. E aí você lê, você tem um apanhado. Depois você lê resumo da aplicabilidade das normas constitucionais. Você faz uma lida rápida, mais ou menos uma página você já vai saber isso aqui. Normas de eficácia plena contida, você dá uma lida rápida. Resumos em sites. Em sites. Não vai ler o material. Eu fiz um teste uma vez, porque tudo eu testo. Eu demorei um mês para estudar todo o conteúdo que eu tinha comprado da empresa. Um mês estudando 8 horas por dia. Então, e pouca coisa me adiantou. Então, eu sei do que eu estou falando aqui para vocês. Quando você tiver um apanhado geral disso aqui, caso você fique muito desconfortável, mas só faça isso quando você fizer as questões. Se você tiver um bom site de questões, lá na frente, lá embaixo tem um comentário, né? Por exemplo, princípios fundamentais. Primeiro tal, coisa e tal. Então eu filtro lá no meu site de questões, princípios fundamentais, direito constitucional, banca CESP ou banca OCP, que é o concurso da PM Ceará, da maioria das PMs é a OCP. Você filtrou, aí você vê a primeira questão, você não sabe de nada daquilo ali. Aí você bota no Google, princípios fundamentais da Constituição, aí uma página só você já sabe mais ou menos o que é. Se você não conseguir responder a questão pelaquela página que você respondeu, você vai para uma videoaula de 10 minutos ou 5 minutos sobre princípios fundamentais. E aí você bota na velocidade 1,25 ou 1,5, só para você ter uma noção. Então, como eu falo no meu e-book e no meu futuro curso, não é o completo. Estudar por questões, a galera acha que é acertei, errei e não estudar nada. Não, demora. Você está estudando conteúdo ao mesmo tempo que está fazendo questões. Entendeu? Então, se você ler todo o conteúdo, você vai perder tempo. Não vai fixar, porque ler não é fixar. Essa fixação é uma coisa totalmente diferente, né? Eu falo no meu curso, exercício de fixação é completamente diferente. E eu tenho aqui uma lei nova. Uma lei nova, como é que eu faço? Que não tem questões ainda. Que, por exemplo, essa lei por exemplo, que é a lei de abuso de autoridade, certo? Crimes de abuso de autoridade. Estou aqui, eu imprimi a lei nova. Ela tem, não coloquei a quantidade de páginas, mas ela tem muitas páginas, certo? Não vou contar aqui porque o tempo vai ficar muito avançado. Uma lei nova. O que é que você faz, Queiroz, para ler uma lei nova que vai cair no teu concurso? Eu leio muito rápido, só para eu ter um apanhado geral. Quando eu estou lendo muito rápido, eu vou grifar as partes que tem a ver com a polícia. O que envolve o meu cargo nessa lei nova. Então, efeitos da condenação. Eu já botei uma seta aqui. Então, eu vou lendo muito rápido, bem rápido mesmo, assim. Tornar certa obrigação de indenizar os danos causados pelo crime devido ao juiz e tal. O requerimento do ofendido fixar a sentença no valor de preparação dos danos causados pela infração penal, considera-se os prejuízos por eles sofridos. A inabilidade para o exercício do cargo, mandato de função pública pelo período de 1 a 5 anos. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. São efeitos de condenação. Se eu quero fixar isso aqui, eu leio várias vezes. Então, eu vou explicar, eu fico explicando para mim mesmo. São efeitos da condenação, são efeitos da condenação, são efeitos da condenação, são efeitos da condenação. Certo? Primeiro inciso, tornar certa obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Então, tem que indenizar o dano causado pelo crime. Tem que indenizar o dano causado pelo crime. Devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo. Ou seja, o juiz tem que fixar na sentença o valor mínimo. O juiz tem que fixar na sentença o valor mínimo. O juiz tem que fixar na sentença o valor mínimo. Inabilidade para o exercício do cargo, mandado à função pública pelo período de 1 a 5 anos. Inabilitação. Ou seja, o cara não vai poder exercer o cargo durante 5 anos. E perde o cargo mandado à função pública, ou seja, o cara perde. Para efeitos previstos no inciso 1 e 3 do caput, esses artigos são condicionados à ocorrência da reincidência no crime, ou seja, o cara tem que ser reincidente no crime. Né? Então, é assim que eu decoro, ou seja, isso aqui tem tudo a ver com minha função e a banca pode cobrar. Uma lei nova, realmente, não tem questões, vai dar um trabalho para você.
né? Isso depois que eu li ela toda, que eu fiz o raio-x, pronto, aqui, ó. Isso aqui tem a ver com o meu cargo, então eu coloquei, tem a ver com o meu cargo. Dentro daquela lei, perdão, você vai proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifesto ilícito. Ou seja, se o cara fizer um forjado, ele vai ter uma pena de detenção de 1 a 4 anos ou multa. Incorre no mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude. Então, eu leio isso aqui várias vezes e vou explicando isso aqui para mim exaustivamente, até decorar. Porque isso tem a ver com o meu cargo. Ó, esse outro, artigo 21. Manter preso de ambos os sexos na mesma cela ou espaço definido. Pena de 1 a 4 anos. Pronto. Isso aqui tem tudo a ver com a profissão policial militar. Então eu fico estudando dessa maneira. Manter preso de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Então não posso manter... Olha, Queiroz, você não vai poder manter, vou colocar um homem e uma mulher no mesmo espaço. Porque se você fizer isso, você vai ficar preso de 1 a 4 anos, certo? Incorre na mesma pena quem mantém na mesma cela criança, adolescente ou maior de idade, o mesmo ambiente, a observação dos dispositivos dessa lei. Ou seja, se botar um adulto e um menor de idade, tá lascado. Pronto, aí eu vou repetindo. Isso é exercício de fixação que eu ensino no meu método, né? Vê só, outra coisa importante aqui. Invadir ou adentrar casa, isso aqui todo mundo já sabe, por exemplo. Constranger sob violência ou grave ameaça funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública, privada, admitido para tratamento cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar o local, o momento do crime. Ou seja, se eu matar alguém, aí eu pego esse preso e... pego esse preso, levo para o hospital, chego lá, obrigo o médico a dizer que ele chegou com vida, sob ameaça, entendeu? Então, isso, pena de 1 a 4 anos, além além da pena correspondente à violência, certo? Então, eu leio isso aqui, leio várias vezes, contra a violência, funcionário de empresa e tal. Isso é um exercício de fixação. Quando eu estou lendo de uma ponta a outra, uma lei nova, eu não estou fixando. Quando eu leio de uma ponta a outra, eu não estou fixando. Não estou fixando. Eu estou rastreando o que é mais importante. E aí é como se você estivesse passando uma esteira com peças de um carro que você vai precisar montar. Você precisa consertar seu carro e está passando várias peças naquela esteira. Você vai selecionando rapidamente aquilo que eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. E aí você não para. Você vai só marcando, não é grifar. Você vai sinalizar aquilo que é importante. Então, é uma leitura muito rápida. A esteira está passando muito rapidamente. Quando terminar aquilo ali, certo? Você vai esmiuçar, saber se a peça está boa, se não. E aí você vai fixar o conteúdo. A mesma coisa. Ah, André, se eu quero... Tudo bem, eu quero ler a Constituição. Então, se você quiser ler, tudo bem. É uma escolha sua. Não precisa. Mas qual a maneira correta de ler? Ler muito rápido e sinalizar aquilo que é mais importante, certo? Mas antes de ler qualquer coisa, antes de estudar qualquer coisa, é preciso fazer questões para conhecer a banca. No mínimo a última prova, se a última prova for muito antiga, enfim. É o que eu vou trazer mais nos índices à frente. Então, assinatura limitada. A assinatura limitada eu não aconselho. Por quê? Você não vai esboçar todo o conteúdo. No meu curso, eu mostro que tem tudo gratuito. Primeiro que você não precisa de conteúdo. Com a internet, um celular, você tem tudo gratuito. Se eu colocar aqui, ó. Se eu colocar aqui, princípios fundamentais, certo? Depois que você parar essa aula, você coloca princípios fundamentais, você pode pausar e colocar no Google. Princípios fundamentais da Constituição CESP, amigo, você vai encontrar uma penca de conteúdo gratuito, que é igual ou melhor que o material do cursinho, certo? E as pessoas estão gastando milhões com isso, né? Quer investir, invista num bom site de questões e num bom método de estudo, certo? Então, a assinatura limitada é cara, certo? Ela vai servir, ela já dá tudo organizado para você e tal, mas enfim, você não vai aproveitar muita coisa daquilo ali, você vai ver que muita gente que assina
até que compra determinado material, o cara nunca lê tudo e nunca estuda tudo. Quando você estuda dessa forma que eu estou falando, você é o mínimo esforço possível. Por quê? Por Pareto, 80% você lê 100% do edital. 20% do edital que tu lê vai ser responsável pela tua aprovação. André, você está de brincadeira. 20% do teu esforço é que vai ser responsável pela tua aprovação. Então, quando eu vejo gente estudando 16 horas, 12 horas por dia, no método tradicional, eu fico até com pena desse cara, porque ele vai passar. Mas ele precisa de muito tempo, ele vai ter... E quando eu vejo o cara usando Ritalina, é que eu fico... Porque você tem como ter um método de concentração, porque o que a Ritalina faz? Ela baixa a frequência do cérebro, né? Nunca falei isso aqui e tal, mas quiser eu faço um vídeo. Ela baixa a frequência do cérebro para você se concentrar mais. Só que ela tem os efeitos colaterais, então você vai ficar doente. Enfim, você não vai conseguir fazer nada sem Ritalina, você vai ficar dependendo dela pro resto da vida. Eu não aconselho, jamais, 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 jamais. Tem outros métodos, tem um livro aqui que você baixa a frequência cerebral, que dá o mesmo efeito da Ritalina sem os efeitos colaterais, através da respiração. Enfim, isso é um outro tópico. Então, a assinatura limitada eu não recomendo. Já falei de quem trabalha, né? Quem trabalha, por exemplo, o concurseiro que trabalha. O concurseiro que trabalha, ele quer ler todo o conteúdo, tal, não vai conseguir. Quantas horas? Se você, todo cara, por mais que ele trabalhe, ele tem 2 horas por dia livre de estudo. Se ele só estudar por questões, né? Só estudar por questões desse jeito que eu estou falando, não precisa ler o conteúdo, durante 2 horas ele fizer questões, ele consegue passar no concurso dele, certo? Lógico que um concurseiro que faz 600 questões, ele não vai ir bem na prova, como eu falo no meu book. O cara tem que fazer, por exemplo, um concurso da PM com 2.000 vagas, ele tem que fazer no mínimo 5.000 questões para estar entre as 2.000. Para tirar entre o primeiro lugar, ele tem que fazer 10.000. Da PRF, para estar entre os 100, tem que fazer 15.000. Não, para estar entre os 100 não. Para estar entre os 100, para estar entre os primeiros lugares, ele tem que fazer 42.000 questões. Para estar entre os primeiros. Né? Para estar entre os primeiros 500, ele tem que fazer acima de 15.000 questões. Então, se você está estudando, você trabalha, você viu que no seu set de questões você só fez 1.000 questões, você sabe que você vai fracassar, você sabe que você não vai passar. Não vai passar. Eu fiz 3.000, eu fiz 54 pontos no meu concurso semente. Então, que é o próximo tópico que eu vou abordar em seguida, que é o concurso semente. Deixa eu riscar aqui já o que eu falei para não ter assinaturas limitadas. Concurseiro que trabalha. O concurseiro que trabalha, ele tem que ter a consciência de que ele vai fazer o concurso semente dele com 1.000 questões, com 60.000 questões, 3.000 questões, por exemplo, para PF, PRF, enfim, para PM, pode ser que ele passe na PM fazendo 1.000 questões, dependendo da quantidade de vaga. Por quê? Às vezes ele fica na posição 5.000 e é chamado. Mas ele tem a consciência de que ele vai ter que fazer 5.000 questões, estudando nesse método. Então, não ligue para as horas, ligue para a meta. E no começo, você vai demorar muito para fazer uma questão, para ter certeza daquilo ali. E quanto mais ruim a questão para mim, quanto mais eu vou mal nessa questão, mais eu repito ela para mim, até eu parar de ter dúvida. Quando eu olho para ela e respondo sem titubear, aí eu não faço mais aquela questão. Certo? Então, isso é estudar, porque tem cara que ele faz o seguinte, ele lê o edital e acha que estudou, né? E ele já pula para o próximo, ele lê princípios fundamentais, já pula para o próximo. Aplicabilidade das normas constitucionais. Leu, pula para o próximo. Ele acha que ele estudou. Eu só saio de princípios fundamentais quando não resta dúvida. Não restou dúvida, aí eu paro de estudar. Porque aquilo vai ficar... E outra, eu não preciso estudar aquilo novamente. Não preciso estudar aquilo novamente.
Quando não resta dúvida, às vezes assim, você vai, por exemplo, direito processual penal, foi quando eu comecei a ler, primeiro, dá a sensação em que você não vai passar. Por quê? Você não sabe pataca nenhuma daquilo, nem para onde vai aquilo. Então você fica muito chateado. Então você quer logo desistir. O concurseiro casca grossa, base ruim, ele vai... História de natureza, conceito de finalidade de consignação, tal. Inquérito policial, por exemplo, para mim é fácil, tal. Exame de corpo de delito, interrogatório, acusado, confissão, qualificação da oitiva do ofendido, restrição de liberdade, prisão em flagrante. Quando você... A primeira é natural, quando você bate de cara com o conteúdo, é natural você querer desistir e achar que aquilo nunca vai... É igual andar de bicicleta, você nunca aprende no primeiro dia. Quem aprende no primeiro dia é fora da curva. Por exemplo, eu aprendi a dirigir, primeira vez que eu peguei um carro, já aprendi a dirigir. Não sei porquê, assim, fui fora da curva em relação a isso. Mas para aprender, por exemplo, violão, a primeira vez que eu aprendi a colocar um acorde, não saiu perfeito. Então, a primeira vez que você lê um conteúdo, é natural que você não absorva nada. Aí você vai passar por aquilo uma outra vez. Aí você vai absorver 3%. Aí você vai passar por aquilo uma terceira vez, pelaquela questão. Você absorve 5%. Na quinta vez, você já vai estar um pouco com mais habilidade para resolver aquela questão. A mesma questão. Na 10ª vez que você for, porque eu não tenho como abrir o que é concurso aqui, mas e nem vou editar isso aqui. Tem questões que eu faço 10, 20 vezes. Porque é uma questão muito difícil, muito complexa, e eu tenho que dominar ela. Mas eu garanto a você, eu vou dominar ela. Então, é normal você ler, por exemplo, restrição de liberdade, não entender nada e achar que aquilo nunca vai entrar na tua mente. Isso é natural. É igual andar de bicicleta. Você vai cair e vai achar que nunca vai se equilibrar sobre duas rodas. Nunca vai dar certo. Mas se você for casca grossa, for em frente e passar por aquilo 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você vai ver que você na primeira vez você caiu, na segunda você já tem um pouquinho de equilíbrio, na 20ª vez você já está com equilíbrio. 2 anos andando de bicicleta, você já está andando igual um profissional. Então, um cara que leu inquérito policial, ele leu 20 vezes a mesma coisa, ele vai saber explicar melhor do que aquele cara que leu só uma vez. Então é isso que você tem que entender. Tem que ter paciência, certo? Então, o cara que ele desiste, ele lê uma vez e ele lê e outra, ele sai assim, ele sai lendo, ele sai de uma ponta a outra. Ele viu que ele não aprendeu nada, ele desiste. É lógico, meu amigo. Imagine, você vai andar de bicicleta uma vez, não aprendeu, desiste. Você vai tocar violão. Tentou tocar a primeira música, não conseguiu, desiste. Você vai tentar sentar um tijolo, não ficou no prumo, desiste. Então, tudo que ele for fazer, esse cara vai desistir. Por quê? Você tem que tentar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, vai corrigindo, vai vendo que está errado. Quando você fizer 20 vezes a mesma coisa, você vai conseguir. Então, é assim que se estuda, certo? Uma lei seca, uma lei nova. Edital sem previsão. Edital sem previsão, até de banca, por exemplo, você não sabe, o da PMRN, por exemplo, mudou, passou de nível médio para nível superior, então não existe prova. O que é que eu faço? Eu pego as provas de PM nível superior, eu estudo, o edital não tem previsão, não está aberto ainda, eu estudo as matérias básicas, conhecimento de língua portuguesa, noção de informática, raciocínio lógico, direito constitucional, eu estudo pelas bancas atuais, certo? Isso o edital sem previsão. O edital abril, eu não estudo mais dessa maneira, eu faço só questões, certo? Só questões e redação, questão e redação. Isso com o edital aberto. Com o edital aberto, eu não perco tempo com nada. É meta por questões. Então, é assim que eu faço, certo? O concurso semente. Veja só. É muito difícil
o cara, aquele concurseiro que não é profissional, ele vai fazer um concurso, vai fracassar e vai desistir, certo? Aí quando vem outro concurso, tá, ele estuda um pouquinho, fracassa e desiste. O cara que ele é um concurseiro raiz, que é o cara que chegou aos 50 minutos aqui, e se você chegou aos 50 minutos, coloca aqui no comentário, você tá de parabéns, cara, porque você é um concurseiro raiz, certo? O concurseiro semente, o concurso semente, eu fiz meu concurso semente para a PRF está aqui, agente da PF. Então, serviu para corrigir várias coisas. Primeiro, eu tinha feito 3.000 questões, né? Eu vi que eu estava um pouco ruim em conectivos, tal, de parágrafo, crase, algumas coisas. Eu vi que eu não podia vacilar em raciocínio lógico, dá para chegar, dá para estudar. Eu vi que informática, eu estudei só por questões, tá? Foi muito bem informática. E eu cheguei, quando eu fiz tudo que eu tinha feito, eu fiz 54 pontos. Então, eu tenho que chegar, quando eu fizer tudo o que eu sei, um concurso ruim, eu tenho que ter 90 pontos, certo? Isso eu aprendi no meu concurso semente. E eu vi que 3.000 questões me davam um acerto de, assim, uma previsão de que quando eu fizesse tudo que eu sabia, certeza que eu estava certo de 54, ou seja, menos de 50% da prova. 50% da prova seriam 60%. Então eu sei que se eu fizer 10.000 questões, por exemplo, eu fiz 3.000, fiz tudo isso, eu sei que se eu fizer 10.000 questões, eu vou fazer um rendimento acima de 60%. Então, eu vi que eu não podia levar comida em sacos que não fosse transparente, então eu levei um monte de comida, porque eu gosto de fazer a prova comendo, porque dá uma sensação de prazer, é psicológico, é como se eu estivesse dando uma recompensa para o meu cérebro. E eu vi muitos erros, né, que eu cometi em relação a isso, que eu posso corrigir em relação a isso. Então, eu ainda pretendo fazer meus concursos sementes, porque eu tenho uma previsão para passar. Eu não estou preocupado. Eu já estou numa ilha, né? Eu tenho conforto, eu tenho casa, comida, tal, estou numa ilha confortável, e eu quero chegar num continente avançado, tal. Então, eu quero ter um plano infalível para chegar lá. Então, esse plano leva anos para construir uma jangada, para construir tudo aquilo ali, para sair dessa ilha como náufrago, mas aqui dá para eu viver esse tempo. Então, eu ainda vou fazer outros concursos sementes. Por quê? Se você não faz, você estuda muito, certo? E é como um amistoso. O amistoso ele serve para o treinador corrigir, cometer erros. E você vai para o teu concurso raiz, né? Sem ter passado por um amistoso, sem ter passado por um concurso semente, você se preparou durante anos, você se preparou durante 5 anos. Quando surgiu a prova da PRF, você cometeu um erro básico. Não levou a identidade certa, não levou a roupa certa, levou a arma e por algum motivo o teu celular tocou e você foi desclassificado. Era um concurso que você não podia errar. Então o amistoso, o concurso semente, é o concurso feito para errar. Você tem que errar nele. Você tem que cometer erros e comemore os acertos. Então, um cara que ele fez 10 amistosos, ele vai para a Copa do Mundo muito mais preparado. Então, um cara que lutou muitas batalhas, antes de ir para uma guerra principal, né, ele teve uma progressão, por exemplo, um cara do UFC, antes de ir para a luta principal dele, ele tem que fazer algumas lutas para corrigir os erros. Então o treinador vai olhando, ó, ele perdeu o fôlego muito rápido, a gente tem que melhorar a capacidade de cardio, ele está com a guarda muito baixa, a gente tem que melhorar isso. Então esses concursos sementes servem para você errar. Ah, Queiroz, eu vou fazer PM, não vou fazer PF, PRF. Então qual vai ser meu concurso semente? De prefeituras, o mais concurso semente você não precisa gastar muito. Faça de prefeitura, por exemplo, aqui vai abrir Polícia do Senado, vai abrir PF de novo, eu vou fazer de novo. São concursos sementes, eu não posso errar.
Quando eu for fazer meu concurso raiz, eu já vou estar muito calibrado, já sei qual identidade levar a roupa, como sentar, como vestir, aonde deixar minha arma. Sei tudo que é necessário para fazer e eu não vou cometer os erros. Então, tem muita gente que deixa para conhecer o último local de última hora. Ele não tem a rotina do dia da prova. Não tem. Então, o concurso semente, eles são amistosos. Se você fizer 10 concursos semente antes do teu concurso raiz, meu amigo, é maravilha. Porque às vezes o teu concurso raiz o depende demora muitos anos para às vezes o CFO aqui já está há mais de 15 anos sem abrir. Então, você tem que fazer outro CFO até você fazer o CFO daquele que você quer fazer. Ah, eu quero ser magistrado. Então, tudo você tem que fazer o concurso semente. O concurso semente, ele é feito para você errar. Ele faz parte, é uma das disciplinas do meu curso, né? Então, pessoal, parabéns para vocês que esse é um conteúdo realmente raiz, para o concurseiro raiz, para aquele cara que quer passar, né? Não é fácil porque eu poderia gravar o quê? 20 vídeos com 5 vídeos, né? E conteúdo à vontade. Eu estou sacrificando meu tempo, que eu poderia estar fazendo outra coisa, para fazer esse quadro raiz. Se você gostou disso, se você quer mais conteúdo raiz, esse conteúdo aqui, eu não importo se tem 500, 100 visualizações, eu não quero like, só quero like do concurseiro raiz, né? Porque aquele concurseiro oba-oba, o concurseiro oba-oba, ele é 80% da concorrência, né? Ele é o cara confortável, o cara que, se quer conforto, não vá para a guerra, né? O cara que quer conforto, ele não vai para a guerra, mas aquele cara que está disposto a ser o concurseiro raiz, profissional, ele faz isso. E muita gente diz, Queiroz, eu não sei por onde começar, não sei o que fazer. Um vídeo como esse aqui tem todas as informações. Então, a partir de hoje, o cara diz assim, estou perdido. Se ele assistir esse vídeo todo, ele já não vai estar perdido. Então, se você disser assim, colocar por mais quadro raiz, eu vou tentar colocar um raiz por semana. Se você disser assim, por mais raiz, eu vou tentar explorar para 2 raízes por semana. Peço que todo raiz vá para meu grupo do Telegram, meu canal no Telegram, certo? Porque lá tem muito conteúdo raiz. Então, pessoal, um abraço. Esse vídeo foi assim uma experiência sensacional para mim. Espero que você tenha gostado. Muitos desses conceitos vão ser repetitivos. Eu espero que o próximo raiz seja sobre concurso sementes. Eu vou ir mais a fundo sobre o concurso semente, então me cobra aqui embaixo. Um abraço, fique com Deus.